Oração nunca é demais. Oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus na noite deste sábado, dia 8 de novembro. Estamos adentrando para a glória do Senhor nosso Deus no 6º dia do nosso propósito de jejum e oração, debaixo do tema Aprendendo com a Oração de Jabes. Até aqui, o Espírito do Senhor tem trago lições através da vida deste homem. Se eu e você aplicarmos, nós vamos ver o resultado sobre as nossas vidas para a glória de Deus. E dentro dessa oportunidade, eu já quero saudar a irmã Zélia, com a graça e a paz, seu esposo, irmão Dinésio, seus filhos, tanto Denis e o Denilson. Deus abençoe a vida da irmã Ana Maria Piccoli. Deus lhe abençoe juntamente com seus filhos, tanto a Ediana, o Sávio, seus netos, suas netas, sua nora. Deus abençoe poderosamente. A irmã Aparecida Donizete, a paz do Senhor. Boa noite, Deus abençoe a senhora, os seus filhos, e o Edson, o Eliseu e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Dinésio, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Lília Souza, que está aí também nos dando a sua presença conosco na noite deste sábado. Meus irmãos, já vou dar início, à permissão do Senhor nosso Deus, ao 6º dia desse propósito e a palavra que eu vou compartilhar com vocês. Me perdoa, pois eu estou com uma tosse leve e seca, mas nada que o Senhor Deus não possa resolver, né? Eu quero chamar a sua atenção para o próximo dia 10. Eu podia, como alguns já falaram, pastor, é o dia que o Senhor Deus vai te conceder mais um ano de vida, o Senhor podia estar descansando. Não. Nós vamos continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. Então, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro, às 21 horas, estaremos aqui, eu e você, juntinho, o Senhor Jesus, para dar início a 14 dias de oração debaixo do tema O Grande Clamor no livro da intercessão. Então, meu querido, esteja orando conosco. E você que não enviou os nomes ainda de pessoas, de amigos, parentes, familiares, então você pode enviar. Aqui eu já tenho 3 folhas, tá, de nomes de pessoas que já nos enviaram, onde eu estarei orando e depois a minha esposa vai estar transcrevendo, ou seja, passando para o livro da intercessão. Então, segunda-feira, como permitindo o Senhor Deus, nós vamos estar dando início. Eu no Vale pela manhã e à noite junto com vocês ao vivo, como vive o Senhor, se o mesmo assim nos permitir. Então, fica atento conosco, pois esse propósito vai ter uma durabilidade de 14 dias, tá? No propósito de oração, no grande clamor, no livro da intercessão, pois há poder na oração. Irmão Cláudio Oliveira, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. A irmã Mara, Deus abençoe, juntamente com seu esposo, o irmão Roberto e toda a sua família. Que o Senhor continua fortalecendo a irmã Lucilda. Deus abençoe a senhora, boa noite, a paz do Senhor a cada um de vocês. Meus irmãos, hoje nós vamos pegar mais um tópico da oração de Jabes e nós vamos aplicar em nossas vidas. Eu quero aqui, nesta noite, já compartilhar com vocês
O texto básico se encontra em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 10. Esse é o texto básico que nós estamos usando. Tanto o versículo 9 e o versículo 10 é os dois versículos que nós estamos usando dentro desse tópico. Irmã Rosalina, Deus abençoe, a paz do Senhor, sejam bem-vindas, como os demais irmãos e irmãs. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, narra a história deste homem chamado Jabes. E hoje nós vamos adentrar em mais um tópico da oração deste homem. Presta bastante atenção. Ele disse, dentro do seu livro, nas suas orações, dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. No último tópico, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Lá no capítulo de número 4, no versículo de número 10. Hoje eu vou estar, perdão mais uma vez, falando com vocês sobre o poder da fé perseverante que gera resposta. Então presta bastante atenção. Na introdução, Jabes não apenas orou, mas perseverou em sua oração, até ver a resposta. O segredo da sua vitória, da minha vitória, está tanto na oração como na perseverança. Eu me lembro agora, o Dinés vai me auxiliar aí, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 12, o Dinés vai colocar na tela, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo de número 12, que nos diz assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. A perseverança é fundamental. Quando nós falamos acerca da perseverança, nós vamos ver lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, a qual eu já falei algumas vezes sobre esse versículo, que diz assim: em mim tenha paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. A palavra bom ânimo, o Senhor está nos ensinando a perseverar. Então é necessário que tanto você e eu, que almejamos algo da parte de Deus, nós venhamos perseverar. Só que o adversário da nossa alma, ele não quer, em meio à perseverança da minha parte, da sua parte, ainda que ele coloque um obstáculo aqui, outro obstáculo aqui, dificuldade ali, e nós continuamos rompendo a barreira por intermédio da perseverança, como eu já disse algumas vezes, batendo na tecla da perseverança, aí ele fica doido. Por quê? Porque a igreja que persevera é a igreja que vence. A igreja que persevera é a igreja que alcança os seus objetivos. Então nós estamos aprendendo aqui que Jabes, ele não apenas orou, mas ele perseverou. Então eu aprendo aqui que a perseverança é fundamental diante do Senhor nosso Deus. Eu me recordo muito bem, pela palavra do Senhor, quando se trata de perseverança, de um homem, como eu já citei aqui nessas lives, e torno a repetir porque vai trazer um peso dentro daquilo que eu estou falando. Bartimeu. Se você ler a história daquele homem, lá no capítulo de número 10 de Marcos, no versículo 46, você vai ver a narrativa ali. Um homem que era cego, mendigo, ficava à porta da cidade de Jericó, pedindo esmola para sobreviver, enquanto ele teve a oportunidade, de clamar por aquele que podia mudar a sua história, por intermédio daquilo que ele ouviu. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos afirma que Jesus para em meio à multidão e quem me chama? Aí provavelmente pessoas que estavam ao redor de Jesus, discípulos dele: Senhor,
é um mendigo, é um cego. Então Jesus disse, manda chamar. Por quê? Por causa da perseverança dele. Como o pastor só pode me provar que ele perseverou? Porque a Bíblia nos afirma que eles mandam ele calar a boca. Manda ele parar de gritar. E quando eles mandavam ele parar de gritar, ele clamava mais alto. Irmãos, o diabo está dessa forma, fazendo de tudo para você parar. Usa um filho, usa uma filha, usa o esposo, usa a esposa, usa um amigo, usa um parente, usa um vizinho. Irmão, está fazendo de tudo para que você pare. Mas quanto mais ele se levanta, mais você ora, mais você clama, mais você busca. Então, para que eu e você alcançamos o que Deus tem para nossas vidas, a perseverança. O Dinés vai colocar na tela aí essa passagem bíblica, hora que eu acabei de citar, né, Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, quando narra a história de Bartimeu, que ele persevera e clamando, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Então eu digo a você, irmão Cláudio, os irmãos que estão aqui nos ouvindo nesta noite, irmã Josefina, eu digo a vocês que a perseverança é fundamental. Quando você pensa que você vai alcançar, o adversário vai usar alguém para levantar, para que você venha desanimar, para que você coloque a dúvida na tua mente, Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que quanto mais eu oro, mais o diabo se levanta. Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas dão errado. Não. Isso é mentira de Satanás. Ele quer colocar na sua mente, na sua visão, algo para embaçar, para que você não consiga enxergar o que Deus já está fazendo. Aleluia. Então Jabes, ele perseverou. Irmãos, mais uma vez eu vou dar uma pincelada na nossa irmã Ana. Irmão, aquela mulher perseverou na oração, mesmo sendo humilhada, sendo rejeitada, desprezada, ela se humilhou e ela perseverou na oração. Então eu digo a vocês, tá? Eu digo a vocês, ela perseverou tanto, porque aquela que não podia gerar filho, como eu já disse nas outras lives, eu não estou repetindo a mensagem, eu estou trazendo um peso em cima da perseverança de Jabes, como eu e você temos que perseverar. E a Bíblia nos afirma, perseverando ela na oração. E o que aconteceu? Uma mulher que não podia ter filho, agora já é mãe de 7. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 5, Dinésio. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. Aquela mulher que era estéril, não podia gerar filhos, e ela perseverando na oração, irmão, passou por cima da humilhação, passou por cima da rejeição, passou por cima de um desprezo, passou por cima da calúnia, mas ao que Deus fez na vida dela, Deus multiplicou. O segredo da sua vitória e da minha vitória está não somente na oração, mas na perseverança da mesma. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar. E nós vamos ver aqui que ele perseverou em sua oração até que ver a resposta. Ele perseverou até ver a resposta. Lembra-se, no livro do Gênesis, no capítulo de número 30, 31, 32, quando nós olhamos a história de Jacó, quando ele estava dentro do vale de Jaboque, lutando com o anjo, e ele disse para o anjo, eu só vou sair daqui. Eu só vou sair daqui depois que tu me abençoares. Então eu digo a você, a perseverança de Jacó mudou a história dele. Ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. A perseverança dele. Obrigado, Dinésio, pelo o texto aí, né, a qual eu citei acerca de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 5. Você pode ler aí, tá? Que aquela que era estéril agora é mãe de 7 filhos. Deus é poderoso para fazer na tua vida, mas o segredo é perseverar até a resposta chegar. Pastor, mas isso não é algo que eu posso entristecer o Senhor? Não, por que não? Porque você está acreditando na tua oração.
Enquanto você não tiver uma resposta, você tem duas respostas da parte de Deus. Qual é, pastor, a primeira resposta? Um sim, e a segunda, ou não. Ou você vai ter um não ou um sim. Enquanto o Senhor Deus não falar não ou não falar o sim, continua perseverando, continua orando, porque a última palavra vem do Senhor. Então vamos lá. A sua fé e a minha fé é o que manteve firme. Olha o que me chama a atenção. A fé de Jabes o manteve firme, mesmo sem garantias visíveis. Eu vou repetir para que você entenda. A sua fé o manteve firme, mesmo sem garantias visíveis. Aí eu me lembro de onde? Dinés vai colocar na tela de novo, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11:1, o Dinés vai colocar na tela e você vai ler comigo o que eu estou acabando, de falar acerca de Jabes. A sua fé manteve firme, mesmo sem garantia visível. Você não precisa ver para crer. Labraque, elevar-se. Você só precisa orar e perseverar, porque a oração e a perseverança vai te dar sustentabilidade naquilo que você tem colocado diante do Senhor nosso Deus. Como eu já disse e repito, Hebreus 11:1. Então eu digo a vocês nesta noite, irmãos, eu me inspiro na vida deste homem. Porque eu estou falando, pastor, porque humanamente falando, é um homem como eu e você, que acreditando, irmãos, ele não se conteve de receber o nome de dor, de sofrimento, mas ele disse, não, a minha dor e o meu sofrimento não vai definir o meu futuro. Então, a sua fé manteve firme, mesmo sem garantia visível. Aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova da que não se vê. O Senhor está falando ao seu coração. Se você estiver esperando ver para depois orar, você nunca vai ver o milagre acontecer. Primeiramente, você ora, você persevera, porque é aí que o impossível acontece. Aqui, a sua fé manteve firme, mesmo sem garantias visíveis. Mas ele perseverou, acreditando, com Cristo Jesus, o final é positivo. Pensa nisso. Assim como ele precisava entender que a perseverança é o caminho entre o pedido e a promessa. Oh, bendito seja Deus. Eu vou repetir para que você absorva o que o Senhor está falando ao vosso coração. Assim como ele precisava entender, eu e você precisamos entender. Como Jabes entendeu, eu e você precisamos entender que a perseverança e o caminho entre o pedido e a promessa. Há um caminho. Você pediu. E há um caminho para que o tempo da promessa se cumpra. Eu vou voltar aqui no texto aqui de Gênesis, capítulo de número 20. Vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo. É necessário eu ler. Desceu agora, tá? Vê agora no meu coração, se veio, é porque o Senhor quer falar conosco. Vamos lá. Versículo de número 1. Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha só,
Deus faz uma promessa revelando a ele. Tá? Versículo de número... Agora, versículo de número 18, 14. Vamos lá. 18, 10. Gênesis 18, 10. Olha só. E disse, certamente tornarei a ti, por esse tempo de vida. Eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara. Aí, para que você glorifique a Deus, aleluia. 18, 14 de Gênesis. 18, 14 de Gênesis. E haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Que nevas. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Como o Senhor visitou Abraão, como visitou a Sara, fez uma promessa. Tá? Agora no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti este tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha que coisa interessante. Olha aqui, ó. Assim como ele precisava entender, como eu e você precisamos entender que a perseverança é o caminho entre o pedido e a promessa. Ou seja, a perseverança vai levar você a ver, receber aquilo que você pediu na caminhada dentro do Evangelho. Porque eu estou lendo para você. Agora, eu vou ler o capítulo de número... Acabei de ler o capítulo 18, versículo 14. Tá? Agora, eu vou ler o versículo de número 22. 21. Tá? Capítulo 21, para você dar um glória a Deus aí, tá? Para parafrasear o que eu acabei de falar e acabei de ler. Vamos lá. Gênesis capítulo 21, versículo 1 de Nésio, coloca na tela, por favor. Eu preciso ler com vocês. E se você não dá um glória a Deus, um aleluia, eu não sei. Porque, irmãos, menecala, eu estou sentindo a graça dele aqui. Aleluia. Não é emoção, é a presença do Espírito Santo. Porque o Senhor está nessa palavra. Porque, como eu disse para você, assim como ele precisava entender que a perseverança é o caminho entre o pedido e a promessa, é necessário. Se você e eu não entender isso, você está no caminho errado. Você precisa entender, compreender que o caminho é perseverança entre o pedido e a promessa. E agora eu vou ler para você. Gênesis 21, 1. Olha só. E o Senhor... Gênesis 21, 1. Vou ler. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Aí, parafraseando o texto de Gênesis 21, 1, eu me lembro de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não confirmaria. Irmão, com essa palavra, se eu fosse você, já estava dando glória a Deus e dando um soco na cara de Satanás, porque aquele prometeu é fiel para cumprir. Labrate colovoso. Aleluia. Aleluia. Então entenda uma coisa, a perseverança é o caminho. Então não adianta você parar. Não adianta você desistir. Você tem que continuar, ainda se arrastando, ainda gemendo, ainda chorando. Não pare. Persevera. Persevera. Enquanto você tiver o fôlego de vida, continua clamando,
continua chorando, continua. Por quê, pastor? Porque ele é fiel. Lembra de Jeremias capítulo 1, versículo 12? Eu velo sobre a minha palavra para fazer a cumprir. O que Deus lhe prometeu, ele é poderoso para cumprir. E quando ele promete, não tem demônio, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém que impeça. Quando ele promete, ainda que te coloca no calabouço, ainda que te coloque atrás das grades, ainda que te vendam, ela vai se cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia, aleluia. Oh, bendito seja. Então, Jobe nos dá uma lição aqui. Uma lição, se eu e você aplicarmos, nós vamos ser bem-aventurados no nome de Jesus. Vamos lá. Vou ler aqui mais um tópico. A fé que não desiste. Você precisa usar essa fé. A fé que não desiste. Qual é, pastor? Vou mostrar para vocês. O Dinés já vai colocando na tela para mim, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Dinésio, por favor, coloca aí, repetindo, Lucas 18, do 1 ao 8. Olha só, a fé perseverante é aquela que não se abala com o silêncio de Deus. Oh, meu Deus do céu! Eu acho que vou ter que repetir para que você entenda e absorva essa palavra. A fé perseverante é aquela que não se abala com o silêncio de Deus. Aí eu te dou um exemplo do Senhor Jesus, quando ele estava no deserto. E naquele deserto, do Getsemane, o silêncio pairava dentro daquele Getsemane. O silêncio parava. Silêncio diferente de Mateus capítulo 3, quando o céu se abre e uma pomba desce e o Senhor fala: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E lá, agora, dentro do Getsemane, Mateus 26, 32 em diante, Jesus estava ali em grande agonia, mas o silêncio pairava. Mas mesmo assim, a fé do Cristo vivo não se abalou com o silêncio de Deus. Será que quando Deus se cala, você se atribula? Quando Deus se cala, você se desespera? Quando Deus se cala, você enlouquece? Porque mesmo no silêncio, Ele está agindo. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Não precisa de barulho para o milagre acontecer. Não precisa tocar trombeta para o milagre acontecer. Deus trabalha no silêncio. Jesus ensinou sobre isso na parábola da viúva persistente. Aquela viúva que o Dinés acabou de colocar na tela aí, ela perseverando, e o Senhor Deus nos dá uma lição na pessoa de Jesus através dessa viúva. Então eu quero falar ao seu coração: não desista. Não desista, no nome do Senhor Jesus. Quando você persevera, escuta, dobra a sua atenção. Quando você persevera, demonstra que confia mais em quem é Deus. Quando eu e você persevera, demonstramos que confia mais em quem Deus é do que no tempo da resposta. Não importa o tempo que vai durar, mas eu sei quem me prometeu. Aleluia! Não importa qual o tempo que dure o cumprimento da promessa, mas porque eu não vou me abalar, porque eu sei quem me prometeu. Eu sei quem fez a promessa.
Lembra do livro de Jó, no capítulo 19, 25, se não me falha a memória? Vamos lá? A qual Jó diz assim, ó. Eu sei. Deixa eu pegar aqui. Que esse texto aqui é muito forte. E eu vou ler com vocês, porque se faz necessário. Jó, capítulo de número 19, 25. Jó 19, 25, tá? Porque eu não vou me abalar, pastor. E olha que ele perde 10 filhos, perde todos os seus bens. E ele diz assim no capítulo 19, versículo 25. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Dinés já colocou na tela, obrigado, Dinés. Está vendo aí? Então, aqui, quando você persevera, demonstra que confia mais em quem é Deus do que no tempo da resposta. Ou seja, eu vou continuar confiando naquele que me prometeu. Por quê? Porque eu sei quem me prometeu. Eu sei de onde veio a promessa. A promessa não vem do homem, porque o homem promete e não cumpre muitas vezes. Mas aquele que é fiel e justo, esse sim, cumpre aquele que prometeu. E eu quero dizer a você nesta noite, não se desespere, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir na sua vida. Então Jó, ele levanta com convicção e disse, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que fim por se levantará sobre a terra. Em outras palavras, eu sei de onde vem a minha confiança. Eu sei quem me prometeu. E ele vai me honrar sobre a face dessa terra. Porque é aqui que eu estou sendo humilhado. É aqui que todo mundo está vendo o meu sofrimento. É aqui que todo mundo está vendo a minha dor. Então é aqui que vocês vão ver a dupla honra de Deus sobre a minha vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Irmãos, sem fé é impossível agradar. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos aponta uma fé que mexe com o coração do Senhor. Como a fé de Jó, como a fé de Abraão, como a fé de outros homens e mulheres da Bíblia Sagrada, que mexeram com o coração do Senhor. Agora imagina eu e você. Eu e você. Então eu digo a você em nome de Jesus, a sua perseverança mexe com o coração do Senhor Deus. Jabes esperou até que o Senhor Deus decidisse o momento certo. Dinésio colocou na tela, obrigado, Dinésio. Deixa eu adiantar por causa do horário. Deixa eu entrar mais um tópico aqui da oração dele. Jabes esperou até que o Senhor decidisse o momento certo. Irmãos, o tempo de espera, traduzindo como paciência, tem grandes resultados. Pastor, então se eu esperar, buscar em Deus a graça, para esperar o tempo dele, eu vou ter benefícios? Sim, positivos. Qual é? Salmo de número 40. O Dinésio coloca na tela que eu preciso ler com vocês. Vou mostrar para vocês os benefícios positivos quando eu e você perseveramos e esperamos em Deus. O que vai acontecer, pastor? Eu vou mostrar para vocês alguns tópicos, mais ou menos uns 3 a 4 tópicos, quando eu e você esperamos com paciência e graça no Senhor, no Salmo de número 40, no verso 1, 2 e 3 em diante. Por quê? Porque aqui demonstra o quê? Jabes esperou até que Deus decidisse o momento certo. Quando isso acontece, o Salmo de número 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou seus ouvidos
para mim e ouviu o meu clamor. O benefício, pastor, da espera e da graça no Senhor. Verso 2. Tirou-me de um lago horrível e charco do lodo dos meus pés e firmou meus pés sobre a rocha. Ou seja, Deus respondeu à oração daquele que esperou. Deus agiu na vida daquele que esperou nele. E o Senhor está dizendo a você, agora, o que Deus vai fazer? Deus vai firmar os seus pés. Estabilidade. Aonde você não está tendo, na área que você não está tendo, Deus vai lhes dar estabilidade conjugal, estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade financeira. Olha aí, quando você espera. Aí, ele continua dizendo, o que o Senhor Deus fez quando eu esperei? Ele tirou meu lago do pecado, firmou meus pés na rocha, estabilidade, e pôs um novo cântico, ao tempo de cantar. Há um tempo de cantar. Vai chegar o tempo de você cantar o hino da vitória na sua vida. Mas isso, se eu e você entrarmos no caminho da perseverança e esperar dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Adiantando cada horário. A demora não significa, a demora não é negação, mas sim preparação. Ou seja, o tempo da demora não significa que Deus está rejeitando a sua oração. Não significa que Deus não está ouvindo o seu clamor. Não, isso é uma preparação de Deus para a sua e a minha vida. Dentro desse período, Deus está agindo. Eu vou mostrar para você, Deus usa o tempo para moldar o coração e fortalecer a fé. Aí eu te provo, Dinés vai colocar na tela, por favor, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu estou citando esses capítulos, esses versículos, para vocês pegar como base e se alimentar e tomar posse do penúltimo dia desse propósito de oração. Não desista, persevera. Aí, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a parte A. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Tudo ele fez. O que ele fez? No livro de Gênesis, no capítulo 1. Tudo ele fez com 7 dias. Ou 6 dias, no sétimo ele descansou. Aquele que podia fazer assim, no estalar de dedo, no abrir dos seus lábios, mas ele pacientemente, 6 dias, criando tudinho. E o Senhor está falando no seu coração. Tudo ele fez formoso, bem feito, em seu tempo. E o Senhor está dizendo a mim e a você, ao tempo dele na sua vida. Deixa ele agir, deixa ele fazer. A resposta vem quando o coração está alinhado com o propósito. Se a tua oração está alinhada a um propósito que você colocou diante de Deus, está conectada ao Senhor, se prepara, que vai acontecer algo sobrenatural. Para eu finalizar, aqui Jabes nos ensina algo muito importante. Jabes pediu bênção, mas a sua intenção era viver para Deus. A intenção de Jabes era viver para Deus. Senhor, eu quero ser abençoado para viver para o Senhor. Não é para viver para o mundo, é viver para o Senhor em prol da função, da obra e das coisas do Senhor para que o teu nome seja glorificado. Então, ou seja, tudo que Jabes pediu é para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado e para o deleite da obra do Senhor. Para que você tem buscado em Deus respostas? Para que você tem colocado diante de Deus pedidos para um propósito maior? Pensa nisso. O Senhor Deus não responde apenas pedidos, Ele responde propósitos. Toma posse dessa palavra. Quando o motivo é puro, a resposta é inevitável. Mateus 7,7. Pedi e dai-vos-se-vos-á. Essa é a palavra. E agora eu quero orar com você.
Porque como Jabes orou, como Jabes clamou, eu digo a você, clame ao Senhor. E o segredo de hoje é a perseverança. O segredo de hoje é acreditar e continua orando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque o de repente de Deus vai acontecer como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E de repente veio um tal grande terremoto que mexeu com todos os alicerces daquela prisão. E todas as portas se abriram, e eram 12 portas. Todas as portas se abriram. O de repente de Deus pode acontecer quando você pensa que nada está acontecendo. Mas continua orando, porque Paulo e Silas começaram a orar, entoar louvores ao Senhor. Continua orando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Aos olhos humanos, eles não viram nada acontecer de imediato. E depois de alguns minutos orando, de algum tempo orando, adorando ao Senhor, um grande terremoto veio. E eles viram a mão, a resposta do Senhor. Então eu digo a você, continua orando, perseverando, o Senhor Deus vai lhe dar uma direção. A mesma mão que ouviu, escuta, a mesma mão que ouviu Jabes, que estendeu, abençoou, aleluia, está estendida sobre você hoje. Por quê, pastor? Como o senhor pode me provar? Porque isso foi quase 2000 anos atrás. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, você tem motivos para engrandecer ao Senhor pela palavra. A palavra que nos sustenta. É a palavra que nos alimenta. Então você descansa o seu coração. O Senhor Deus quer ouvir a sua oração simples e vai ouvir a sua também. Se ele ouviu a oração de Jabes, uma oração tão simples, mas sincera, como já me perguntaram, pastor, existe oração poderosa? Alguns falam que não, mas eu pego uma base bíblica e falo que sim. Qual é, pastor? É aquela que está no livro dos Salmos, 51, 17. Salmo 51, 17. Essa é a oração poderosa, porque o sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito, a qual ele não o desprezarás. Vamos fazer a oração que Jabes fez. Vamos unir a nossa oração, ou seja, nós vamos usar as palavras de Jabes, fazer das palavras dele as nossas palavras nesta noite, às 21 horas, com mais 50 minutos. Oremos em nome do Senhor Jesus. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Cristo Jesus, o teu Filho, uma vez mais, com humildade, eu me coloco de joelhos em tua presença.
unindo a minha fé, a fé da minha irmã e do meu irmão, pedindo ao Senhor que nos perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas e as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, para que a nossa oração simples e sincera não venha a ser impedida, bloqueada e neutralizada no mundo espiritual. Senhor, como Jabes orou humildemente e com uma simplicidade diante de Ti, mas com a sinceridade de alma e de coração, o Senhor, meu Deus, respondeu à oração deste homem. Eu te peço, neste momento, que o Senhor visita aonde tiver, ó Deus, dois joelhos dobrados, aonde tiver um servo, uma serva do Senhor conectado a esta live, que o Senhor venha visitar de uma forma sobrenatural, que o céu se abra em favor do teu filho ou da tua filha. Meu Deus, que esta oração que está sendo feita nesse exato momento, ó Pai, muitas vezes debaixo de lágrimas, oração do coração apertado, oração de uma angústia, até mesmo, Pai, de uma tristeza, de uma dor, ou até mesmo de alegria. Meu Senhor e Pai, assim como o Senhor, Criador do céu e da terra, respondeu à oração de Jabes, eu creio que o Senhor também pode nos responder, pois o Senhor não faz acepção de pessoas, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e ensina-nos, ó Deus, a perseverar até que a resposta chegue, como Jabes perseverou, meu Deus, como Jacó perseverou, como Ana perseverou, perseveramos nós em orar, perseveramos nós em suplicar, em lhe buscar, no nome do Senhor Jesus. Pai, hoje é o 6º dia desse propósito. Meu Deus, 6 dias, Pai, o Senhor tem me dado força para eu estar jejuando. Meu Deus, ontem foi pesado, hoje foi pesado, mas o Senhor me deu graça. Meu Deus, 6 dias jejuando e orando, Pai. Debaixo de chuva, o Senhor tem nos dado força para perseverar. E eu creio na resposta do Senhor sobre a vida de cada irmão que está comigo nesse propósito. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, pois eu creio, Pai, que o teu tempo se cumpra nas nossas vidas, pois eu oro entregando nas tuas mãos e crendo em nome de Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que algo, Pai, sobrenatural já está acontecendo para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. O segredo da minha bênção e da sua bênção, da minha vitória, da sua resposta, da minha resposta, está na perseverança e ao tempo da promessa. Porque o tempo do pedido e o tempo da promessa é a perseverança. Então não desista, porque você, mãe, você, pai, você, avó, você, avô, você, esposo, você, esposa, você, filho, você, filha, vocês verão. Eu falo debaixo do sangue de Jesus,
Se você perseverar com fé, sem duvidar, você vai ver como está no livro do Gênesis, capítulo de número 18, no versículo 14. Porventura, há alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, Sara terá um filho. Então, ou seja, nada é difícil para o Senhor, mas ao tempo dele há de cumprir na sua vida, porque aquele quem lhe prometeu é fiel para cumprir. E quando a promessa é liberada, repito, não tem espécie nenhuma, nem humana nem espiritual, que vai impedir na sua vida. Então creia, porque você vai ser a próxima pessoa a testemunhar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos finalizar com a bênção apostólica, logo em seguida com a bênção sacerdotal. Eu quero aqui agradecer o irmão Cláudio Oliveira. Eu já agradeci a irmã Regina Maria de Paula, eu já agradeci a irmã Rosalina, e agora eu quero agradecer o irmão Cláudio Oliveira, porque enviaram o meu presente, né? Enviaram uma oferta para eu comprar um presente. Pastor, a oferta é do senhor. O senhor usa ela como o senhor assim desejar. Ou o senhor compra o presente, ou o senhor faz o que o senhor achar melhor para o senhor. Então eu quero te agradecer, né? Ao irmão Cláudio, a irmã Rosalina e a irmã Regina Maria de Paula, agradecendo pelo presente enviado a mim, porque são pessoas especiais, como vocês que estão comigo aqui, são muito especiais. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, a cada um. E se Deus permitir, na próxima segunda-feira, estarei eu completando 51 anos de vida. Hoje eu estava falando com um pastor amigo meu, eu nem imaginaria que eu ia chegar aos 30 anos. E Jesus me deu condição de chegar aos 50 e agora, se Deus permitir, aos 51. Amém? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu estou falando agora porque ele já mandou, já tem uns 2 dias atrás, eu tinha esquecido, né? Então, Cláudio, muito obrigado por essa oferta, no nome de Jesus. Meus irmãos, obrigado, Dinésio, por me lembrar, mas eu estava aqui ligadinho. Obrigado. Eu quero convidar vocês a pegar o copo com água agora. O meu está aqui. O meu está aqui. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que do outro lado deste aparelho existe a irmã e o irmão com o seu copo com água nas suas mãos, materializando a sua fé. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor estenda suas mãos ao tocar neste copo com água. Quando teus filhos fizeram uso desta água, algo se acontecer. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês todos são presente de Deus em minha vida. Eu quero agora deixar aqui para sua meditação o salmo a qual você vai estar lendo na noite deste dia. Cadê ele que eu tinha preparado aqui? Jesus, aqui. Hoje você vai ler o Salmo 95. Salmo de número 95. Leia com atenção, medita nesse salmo, porque vai falar muito ao seu coração. Salmo de número 95. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês, finalizando. Irmãos, eu chamo a sua atenção para que você se prepare. Hoje, segunda-feira, às 21 horas. Amanhã é o último dia desse propósito, aprendendo com a oração de Jabes, mas na segunda-feira,
às 21 horas, já estaremos com a permissão do Senhor Deus aqui, com mais um propósito debaixo do tema, que vai ter uma durabilidade de 14 dias. Durabilidade de 14 dias debaixo do tema. O grande clamor no livro da intercessão, aonde eu estarei orando, apresentando os nomes que você vai me enviar através do meu WhatsApp pessoal ou o WhatsApp da oração, tá? Ou no Message. Você vai estar me enviando e aonde eu vou estar colocando aqui numa folha como essa e depois a minha esposa vai estar colocando no livro, mas o livro vai estar aqui sobre a mesa e eu vou estar orando por cada nome, apresentando na palma da mão do Senhor, porque eu creio na resposta em nome de Jesus. Então entra comigo nesse propósito e veremos a glória de Deus, o nosso Senhor. Irmãos, eu não posso deixar de falar, porque o ministério que Deus me confiou, ele é sustentado por vocês, que tem sido coluna do ministério. Então eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu vou enviar meu dízimo. Pastor, eu vou enviar uma oferta. Pastor, eu vou ser mantenedora ou mantenedor. Nos ajude. Não deixa esta obra parar. Pastor, como é que eu faço para enviar minha contribuição? Banco do Brasil está aí na sua tela. Caixa Econômica Federal está aí na sua tela. E o número do Pix. Tira um print. Tá? Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu amigo irmão Dinésio. E que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão comigo conectados dentro desse propósito. Cada um de vocês são presente do Senhor em minha vida. Amém? E curva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Irmã Lídia Márcia, mais uma vez eu quero te agradecer pela linda homenagem, tá? Os vídeos que você me enviou, tá? Muito lindo, e eu vou postar na segunda-feira, tá? Esse vídeo, se Deus nos permitir, pois é uma homenagem linda que você fez para o pastor. Deus abençoe no nome de Jesus. Por favor, abra suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo venha ser um domingo de paz, comunhão, domingo entre família, domingo entre amigos, um domingo de paz, livramento, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Que o Senhor te dá uma noite abençoada em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Anderson de Souza. Até amanhã, querendo Deus, no último dia desse propósito, fechando debaixo do sangue de Jesus, para a glória de Deus. Obrigado, Deus abençoe. Amém, irmã Lídia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo carinho de vocês.